Pronto, pessoal do 7º ano, vamos continuar a nossa aula de geometria, né? Isso no vídeo anterior eu fiz a correção. Espero que vocês tenham acompanhado a correção bem direitinho, certo? E tirado suas dúvidas. Agora nós vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos continuar falando de razões, que é o assunto deste capítulo, não é isso? Então nós vamos falar hoje sobre razões inversas e equivalentes. Nós já sabemos que quando eu falo uma coisa inversa, é uma coisa ao contrário. Por exemplo, o inverso de uma nota boa, que é um 10, é um 0, que é uma nota baixa, não é isso? Que é nota que vocês não vão tirar com certeza em geometria, tá bom, pessoal? Então, o inverso de chuva é sol. Então, quando a gente fala inverso, é uma coisa trocada. Então, para a gente encontrar uma razão inversa de outra razão, é só trocar os termos. Por exemplo, prestem atenção aqui. Nós temos eu vou colocar aqui a fração 3, lembrando, a fração não, a razão. Em fração, a gente faz a leitura 3/5, mas lembre que em razão eu não vou ler 3/5, eu vou ler como razão 3 está para 5, tá bom? Então, eu tenho essa razão. Aí eu peço para vocês encontrarem o inverso dela. É só você trocar, ó. Esse aqui, lembrem que esse é o antecedente e esse é o consequente. Então, esse vem para aqui e esse vem para aqui. Então, eu inverti. Então, a razão inversa da razão 3 está para 5 é 5 está para 3, certo? E é importante você ver que quando você multiplica essas razões, elas vão dar um resultado igual a 1, certo? Ó, se eu fizer 3 vezes 5, 15. Se eu fizer 5 vezes 3, 15. E 15 dividido para 15 dá 1. Então, as razões inversas, o produto delas é sempre igual a 1, tá ok? Agora, nós vamos, então, compreenderam, né? A razão inversa é só eu inverter. Então, por exemplo, já vou adiantando para vocês. Na primeira questão do livro de vocês, da atividade, preste atenção que já vai dar uma ajudadinha na hora da atividade. Na primeira questão tem assim, determine as razões inversas e calcule o seu proporcional. Calcular esse proporcional é você determinar a razão inversa e depois dividir o antecedente pelo consequente. Olha esse exemplo aqui. Por exemplo, se eu te desse essa razão aqui, 3 para 18 e pedisse a razão inversa dela e o valor proporcional. Aí você vai inverter, ó, 18 e o 3 vem para baixo. Então, 18 está para 3. Aí você divide 18 para 3, 6. Então, a resposta, o valor proporcional da razão inversa seria 6. Então, é isso que vocês vão fazer na questão 1, tá bom? Inverte e depois divide o de cima pelo de baixo e encontra o valor proporcional, tá certo? Agora, nós vamos falar de razões equivalentes. Para encontrar uma razão equivalente, você vai multiplicar a razão, o antecedente e o consequente, ou seja, o de cima e o de baixo, pelo mesmo número. E o resultado que você encontrar é a razão equivalente. Preste atenção nesse exemplo que o livro de vocês traz. Por exemplo, ele diz assim, a razão 4/3. Para você encontrar a equivalente dela. Você pode encontrar mais de um equivalente, tá bom, pessoal? Como assim? Ó, se eu multiplicar por 2, eu vou ter aqui 4 vezes 2, 8. E 3 vezes 2, 6. Então, é uma razão. Aí, eu posso agora pegar essa aqui e multiplicar por 3. Aí, eu vou ter 8 vezes 3, 24. E 6 vezes 3, 18. E aí, eu posso agora multiplicar por 4. Os dois, viu? Pessoal, ó, importante, não esqueçam. Sempre o número que você multiplicar o de cima é o mesmo número que você multiplica o de baixo. Não pode botar números diferentes, tá bom? Aí, aqui, 24 vezes 4 dá 96. E 18 vezes 4 dá 72. Então, eu vou dizer que essa razão 4 está para 3. A razão 8 está para 6. A razão 8 está para 6, essa daqui é a primeira, então eu não vou colocar ela nessa como equivalente, não. Então, eu vou dizer que a razão 8 está para 6, 24 que está para 18 e 96 que está para 72 são razões equivalentes da razão
4 está para 3, tá certo? Então, para você encontrar equivalente, é só você fazer essa multiplicação. Você pode, se ele não disser que quer mais de uma razão, você pode multiplicar só por 2 e já encontra a razão equivalente, que é o que vai acontecer na atividade, na última questão, mais ou menos assim, tá bom? Então, agora eu vou mostrar um outro exemplo para vocês, que é do livro de vocês também, que vai ter na atividade, certo? Então, ele diz assim, ó, encontre a razão equivalente a 4/5, cujo consequente é igual a 20. Então, 4/5 não, pessoal, perdão. Encontre a razão equivalente, a razão 4 está para 5, cujo consequente é igual a 20. Então, tá aqui a razão, 4 está para 5, e ele quer equivalente, cujo consequente é 20. Consequente é o de baixo, é 20, então eu já sei que é 20. E esse que eu não sei, eu vou chamar de x. Ó, o x de novo, Tereza, certo? Então, pessoal, tem duas formas para você fazer. Tem a forma que você faz para encontrar a razão equivalente a essa daqui, e tem questão que pede só para você encontrar o x. Eu vou mostrar as duas formas de fazer, porque na atividade vai pedir uma delas, eu vou já dizer qual. Então, para encontrar esse x aqui, para encontrar a razão equivalente a essa daqui, 4 está para 5, cujo consequente é 20, eu vou pegar esse 20 e vou dividir para 5, que vai dar como resultado 4. Aí eu vou pegar aqui a minha razão, 4 está para 5, e vou multiplicar os dois termos pelo 4, que esse 4 vem da divisão de 20 para 5, tá bom? Aí eu faço aqui, 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. Então, a nova razão vai ser essa daqui, 16 está para 20. Mas algumas questões, no livro de vocês, as questões da atividade 10 e 11, elas pedem o valor da fração, pedem a fração, mas na verdade você pode dar só o resultado de x, que também fica correto. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó, para encontrar só x, eu faço uma multiplicação em regra de 3. 5 vezes x é igual a 4 vezes 20. 5x vai ser igual a 4 vezes 20 é 80, x é igual a 80, o 5 está multiplicando, vem sendo dividido, e x vai ser igual a 80 dividido para 5, que dá 16, tá certo? Agora eu vou dar um outro exemplo, que é a questão do livro de vocês, pede para encontrar o antecedente. Por exemplo, ele quer a razão para encontrar o antecedente. Antecedente é o que fica em cima. Aqui nós fizemos para encontrar o consequente. Deixa eu dar um exemplo aqui, para colocar aqui um exemplo. Então, vamos imaginar que eu tenho uma fração, uma fração não, só quer dizer fração, pessoal. Vamos dizer que eu tenho uma razão, 2 está para 3, e eu quero saber qual é a razão que vai ter um consequente, qual o consequente da razão que tem a razão que tem um consequente de 15. E eu quero saber o antecedente. Aí eu multiplico em x, ó, vai ficar 3x é igual a 2 vezes 15. X vai ser igual, 3x é igual a 30, x vai ser igual a 30, o 3 está multiplicando, vem sendo dividido, e x é igual a 30 dividido para 3, que dá 10. Então, eu encontrei o antecedente. Então, quando a questão pediu antecedente, você faz dessa forma. Quando pediu consequente, da mesma forma. É sempre uma regra de 3, tá bom, pessoal? O livro de vocês traz também no passo a passo, ó, determine a razão equivalente a 3/5, cujo consequente seja 45. Então, ó, vamos lá, essa tem resolvido no livro, eu vou fazer, mas vocês podem olhar também lá na hora que estiver fazendo a atividade. Então, ó, ele quer, aqui a razão é 3 está para 5. Aí ele diz, determine a razão equivalente a 3 está para 5, cujo consequente seja 45, tá bom? Então, aqui vai ficar, aqui vai ser x igual a 45. Aí eu posso dividir, que vai dar 9. Aí eu venho para aqui e vou multiplicar o 3 por 9 e o 5 por 9, que vai dar como resultado 3 vezes 9, 27, 5 vezes 9, 45. Então, a nova razão vai ser 27 sobre 45. E se ele quisesse fazer saber só o valor desse aqui, você fazia a multiplicação em regra de 3 e também encontrava. Tá bom, pessoal?
Tem um outro passo a passo que vocês podem olhar, uma questão bem simples, vocês vão compreender, tá certo? Então, por hoje era só. Eu vou colocar aqui agora as páginas do conteúdo e a atividade, tá bom? O conteúdo, ele vai estar em 2 páginas, né? Que vai iniciar aqui na 156 e vai terminar na 157, com os passo a passo, que são as questões resolvidas para vocês fazerem. E a atividade, ela vai estar na página 157 e eu quero que vocês façam as questões de 7 a 13, tá bom? Então, ó, página 157, atividade, questões de 7 a 13. Resolve e manda pra mim. Se não der pra mandar no aplicativo, não tem problema, manda no zap que eu tô recebendo. O importante é que você faça e mande pra mim, tá bom? Na próxima aula eu faço a correção pra tirar qualquer dúvida e veremos um próximo conteúdo. Qualquer dúvida, estou disponível de 1 às 7. Tchau e um abraço pra todos vocês.